Boa noite, está no ar a resenha semanal. Hoje vamos falar sobre a reestruturação da dívida pública, a inauguração da ponte Maputo-Catembe e, por fim, vamos fazer uma apreciação sobre a performance do Governo na Assembleia da República, onde foi, portanto, responder às perguntas das três principais bancadas parlamentares. Temos como painelistas Domingos Gundana, Miguel Mabota e Renato Moelega, a quem desde já agradeço a disponibilidade e presença no resenha semanal. Bom, vamos começar então com a dívida pública. Foi tornado público esta semana, através do Ministério da Economia e Finanças, que o Governo e o grupo de 4 credores, portanto, da dívida pública, acordaram a reestruturação, portanto, desta dívida nos seguintes moldes: portanto, o pagamento de juros de 2019 a 2023 e o pagamento do capital propriamente dito a partir de 2029 até o ano 2033. É um aspecto fundamental, é que, portanto, o pagamento portanto, do capital está associado, portanto, às receitas de exploração de gás nas áreas 1 e 4 da bacia de Rovuma. Há, de facto, aqui uma redução das taxas de juros, fala-se, portanto, de 5,8% e também de 10,5% das taxas de juros, quer para, portanto, o momento da amortização dos juros e também para o período de amortização do capital propriamente dito. Como é que olham para esta negociação feita entre o governo e os credores, tendo em conta que ainda não foi aprovada, porque desta vez, contrariamente do inicial, desta vez esta negociação terá de passar pela Assembleia da República para efeitos de aprovação. Gundana. Muito obrigado por mais uma oportunidade que nós temos, mas antes, porém, deixa agradecer a Deus pela vida e saudar a todos que nos acompanham lá de casa, a si, a Miramar, pelo programa. Parabenizar aos meus irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Chalana. Falo concretamente da área de ativista e cristã, da série 1, que tiveram o encerramento do ano já neste sábado na Igreja de Benfica. Parabéns a todos, que Deus vos acompanhe, que para o ano a evangelização, através do cântico e louvor, continue para o bem do país. Nesta situação que me coloca, de facto, recebemos a notícia de que o governo está a chegar ao entendimento. Ainda faltavam os termos de referência e também a questão de que depois tem que se entrar para o Parlamento, para a chancela do Parlamento. Sabemos que eu não sei quais vão ser os critérios, se é preciso 2/3 ou se uma bancada, como a bancada que suporta o governo, que outrora aprovou a integração desta dívida para a conta do Estado, será ela a dar o aval. Mas eu estou triste porque os moçambicanos vão também até 2033, né? Por aí, debaixo de uma dívida. As receitas da extração de gás e outros recursos, do quais deviam se reverter para o bem e o benefício do povo moçambicano, vão nos seus 5%. Quando se fala de 5%, normalmente estamos num país em que se fala de percentagem. O que devia se falar são os valores, por forma as pessoas a entender o que são 5% que vão sair das receitas de gás para pagar esta dívida. O que é isto? Qual o volume do dinheiro que é este? Esta dívida, a forma como ela está a ser negociada para que o país pague, não era a única saída. A primeira saída era a necessidade de apontar quem são os mentores do dinheiro, da dívida, o que se fez com este mesmo dinheiro, para que depois um moçambicano pague, aceite que aquilo que devia nos beneficiar, pague a dívida, sabendo que de facto este dinheiro beneficiou A e B e C, fez isto ou aquilo, ou os mandantes da dívida já não existem. O que está a acontecer é que pegou-se o caminho fácil, aceitar a dívida, colocando-a nas costas do cidadão,
e dizer o país vai pagar, independentemente de quem a contraiu, se contraiu bem, contraiu mal, mas o país livra este elemento e ela assume como sua dívida. Quer dizer, eu fui a padrinhar alguém, avalizei alguém no banco para levantar dinheiro e o banco cobra, o indivíduo não tem capacidade de pagar e eu vou ao banco e digo, não, deixam ele que deveu, eu vou pagar porque eu é que avalizei. Então, eu vou criando dívidas da minha família, vou cortar mesada dos meus filhos para pagar dívida de alguém que eu avalizei porque eu não quero que essa pessoa tenha problemas com o banco. Quer dizer, o que estamos a viver aqui. Há alguém que fez isso à margem do Estado, à margem daquilo que a lei orçamental preconiza. Mas há um esforço de ilibar essas mesmas pessoas e colocar esta dívida no seio das nossas costas. Hoje, o nosso poder de compra está deteriorado. Hoje, o país está a subir e tudo para poder angariar fundos de pagar salário aos poucos funcionários que o país tem. Hoje, quem que paga esta dívida é aquela mãe que vende no mercado, é aquele jovem ambulante que vende que a polícia depois escoraça, é aquele cidadão que compra um saco de arroz e é cortado a sua IVA. O que quero dizer aqui é que, de facto, é uma reestruturação, não há outra saída. A primeira saída era trazer a vara de justiça aos prevacalizadores e perceber se eles não sabem onde está o dinheiro, se de facto se gastou. A segunda, podemos recorrer a estes cortes que vão acontecer, mas é assim que o país vai andar. Sr. Miguel Babote, qual é a apreciação que faz em relação a este assunto? Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao provedor das nossas vidas e dizer que, pronto, esta questão da dívida é uma questão que precisa ser muito bem analisada. É assim, primeiro é que se nós fazemos as contas em termos numéricos, acho que os salários prevalecem. Em termos de número, aquele ganha 50 ganha 10, o não ganha 10. Mas em termos daquilo que podemos chamar de capacidade de aquisição, reduziu drasticamente. O que há 2 anos comprávamos a 1.000 meticais, hoje compramos a 3.000, por exemplo. Então, isso é consequência direta dessa questão da dívida. Agora, mas eu quero também concordar que o governo de Moçambique também não está muito bem disposto a arcar, a pagar essa dívida. E nós condenávamos, inclusive eu, não concordava muito que se pagasse, mas penso que, do jeito que o governo está a conduzir esse processo, também não concorda, não quer pagar. Bom, nós temos duas coisas. Mesmo sem pagar a dívida, as consequências já estão lá. Porque esse afastamento dos credores, um apoio direto ao Orçamento Geral do Estado, não é? Agora, embora agora temos alguns apoios setoriais, mas isso não deixa de criar problemas para a economia. E presumo eu que o governo também de Moçambique não está disposto a pagar. Quando faz esta negociação e atira, portanto, para 2030, por exemplo, ou depois, é só ver que até 2030 o presidente provavelmente não estará no poder. Quer dizer, durante o seu mandato, parece que ele não está disposto a pagar essa dívida. Não é? A dívida é do país, sim, senhor. Porque ele vai até 2024, assim, né? E depois lá será um outro, não sei quem vem. Se vem um anjo ou vem um diabo, não sei. Mas até lá será uma outra pessoa. Agora, ele não está disposto, pelo que eu vejo. E também recordar daquilo que ele teria dito
na Inglaterra, numa das reuniões lá, a ver, é que não, a pessoa que deu o dinheiro também é culpada, porque viu que Moçambique não tinha capacidade de pagar. Quando você empresta muito dinheiro a uma pessoa, vendo claramente que essa pessoa não tem capacidade para pagar, você é cúmplice. Não sei se está a perceber. Agora, quando se fala aqui de prender as pessoas contraindo dívida, mas também, eu diria, prender também as pessoas que aceitaram dar esse empréstimo. Porque quando nós vamos ao banco, queremos contrair um empréstimo, há um oficial do banco que avalia a nossa capacidade, se temos capacidade para pagar ou não. E fazem-se algumas se temos simulações. bens ou não. Mas quando ele fecha os olhos, não é? E concede um empréstimo, essa pessoa também devia explicar como é que foi. Agora, se remete para 2030, não sei quantos, com a receita do gás, é porque não há capacidade atualmente para se pagar. Mas eu entendo que estamos num mau momento. A partir disso, isto terá que levar, esta negociação terá que mais uma vez levar o crivo, portanto, da Assembleia da República, para se efetivar essa intenção. Agora vamos ver se o que deveria ter feito a Assembleia da República, caso a primeira contração da dívida tivesse sido a Assembleia, se a Assembleia vai fazer isso agora ou não. Apenas isso. Exato. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos no próximo bloco. Até já. Renato Moleque, qual é a interpretação que faz em relação a este comunicado do Ministério da Economia e Finanças sobre a situação da dívida pública? Muito boa noite, saúde os telespectadores, saúde os colegas do painel e assim, Martim. Antes, permitam-me fazer aqui uma saudação muito especial ao presidente Davis Mango, na sua qualidade de presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, pela sua aparição ou pela apetência do mundo de compartilhar a experiência governativa da Beira, só para fazer conhecer os moçambicanos que do dia 6 até ontem, o presidente do MDM, que é o presidente do Conselho Municipal, esteve numa cimeira na qualidade de orador para partilhar, portanto, em Dakar, em Senegal, para partilhar a experiência governativa a convite de uma organização, portanto, de países da África Central, da África do Norte. Portanto, esta ação mostra-nos que Moçambique não é apenas portador de coisas negativas, de coisas de dívidas, mas é também forma pessoas capazes de mostrar inspiração além fronteiras. Olhando para a questão que nos é colocado hoje, a questão da reestruturação da dívida, há muito que tem que ser dito sobre a nossa dívida neste momento. Aliás, acho que este é um assunto dos últimos 3, 4 anos. O que importa neste momento dizer que há várias tentativas que o governo vai buscando para aliviar-se da situação da dívida. Talvez um pequeno reparo ao Sr. Mabote, quando dizia que o presidente Nyusi termina o seu mandato em 2024, ele termina em 2019. Então, de lá temos eleições, pode ser que seja ele reeleito. Assim, não. Agora, dizia eu sobre, portanto, as dívidas. Primeiro, eu gostaria de saber, gostaríamos de compreender nós os moçambicanos, porque também há muita coisa que não sai fora. Se esta questão de reestruturação terá respeitado aquelas fases todas que nós criticamos no passado. Sei que agora vai se levar à Assembleia da República, onde vai se discutir e caberá à Casa do Povo definir se vale a pena ou não, se concorda ou não. E aí também levanta-se outra questão: será que os deputados estão a comunicar-se com os moçambicanos? Porque é preciso saber que esses deputados 250 representam cerca de 28 milhões de moçambicanos. Até que ponto
estes senhores que nos representam, que representam a mim, estão a conversar conosco, estão a tentar ouvir aquilo que é a nossa sensibilidade, se nós aceitamos que, portanto, a negociação seja nesses moldes ou não. Segundo, o governo, será que já teve o parecer ou o aconselhamento do Banco Central, porque também pairava um pouco essa dúvida na questão da negociação passada, se aliás, tivemos o dito pelo não dito, parecia que o Banco Central não tinha dado nenhum parecer sobre, portanto, aquela situação. Então, eu penso que é chegado o momento de o governo, sem muita correria, procurar refazer as coisas nos moldes aconselháveis. Depois, há outro elemento também que o Sr. Mabota aqui levanta, que julgo muito importante, que é resultante do comportamento dos credores, aqueles que disponibilizaram o dinheiro para os moçambicanos, sem respeitar as regras orçamentais internacionalmente recomendáveis. O que é feito? Qual é a ação da Procuradoria? Praticamente ficou um silêncio total da Procuradoria sobre procedimentos posteriores resultantes portanto, da auditoria que foi feita em Moçambique, que por acaso foi muito honorosa a partir do financiamento da Suíça, mas era importante nós sabermos que passos foram dados. Há responsabilização, quem são as pessoas responsabilizadas? Hoje vamos encontrar novos atores, que é o povo moçambicano, uma vez mais, que será vítima, que terá que apertar cada vez mais os seus cintos, mas entretanto nós não estamos a ter informação sobre as implicações da falta do cumprimento da lei orçamental vigente na República de Moçambique. Portanto, ainda estamos num embrulho muito longo sobre esta questão das dívidas, mas é importante, acima de tudo, compreendermos que os moçambicanos precisam de ser ouvidos. Os moçambicanos precisam de dizer alguma coisa com relação a esta situação. Se nós aceitamos que o nosso gás seja revertido às dívidas ocultas ou não. Eu, pelo menos, ainda não fui consultado. Eu espero que os outros também tenham sido consultados. Bom, muito bem. Só antes mesmo de fazermos o nosso primeiro intervalo, queria, ainda em torno da dívida pública, lançar aqui uma provocação nos seguintes termos. A dívida pública foi contratada sem autorização legislativa da Assembleia da República. Posteriormente, esta dívida pública foi, portanto, incluída nas contas do Estado por intermédio da própria Assembleia da República e agora também é chamada a Assembleia da República a chancelar, portanto, esta renegociação. Nós estaremos aqui a cometer mais um erro. Portanto, a Assembleia da República não foi chamada para, de facto, a contratação, mas está a ser chamada para, digamos, correção desta dívida. Como é que olham para este facto, do ponto de vista da racionalidade legal que aparentemente está subjacente a este fato? Fernando. Muito obrigado. Mas antes, porém, deixa eu dizer uma coisa assim. Os credores deram dinheiro. Eu conheci e já testemunhei colegas em Maputo quando surgiram os bancos microfinanças, em que queriam ver os bens. Exato. E há pessoas que iam pegar geleira do vizinho, uma boa sofá do vizinho, um bom congelador, uma boa plasma, vir e pôr quando a pessoa de dispensão veio ver que coisas tu tens. Se tinha uma baraca, poder pegar 10, 20 caixas por aí de refresco, vir encher coisas dos outros, e a pessoa que chega vai apanhar um caderno de orçamentação e as contas, vai ver a casa recheada e faz o levantamento dos bens que tem, iam receber dinheiro e no fim do dia as coisas voltavam para a casa dos donos. Eu tenho a máxima certeza que os que arquitetaram o pedido de empréstimo apresentaram ao credor garantias de como esse dinheiro poderia voltar e foram dados. Eu não tenho certeza que o credor só deu por dar. Tenho certeza que houve um instrumento de garantia. É esse instrumento que até hoje nós não sabemos o que de facto tinha sido apresentado pelo governo do dia. Mas parece que a questão da perspectiva do crescimento das receitas decorrentes da exploração de gás foi uma das coisas colocadas na mesa. Aí está. Exato. Havia uma expectativa de que o gás podia dar por muito... essa razão, exato, hoje o gás é chamado como o aval de ontem, não é? O objeto de penhora
para poder entrar. Agora, a questão da Assembleia da República, sim, a dívida foi feita à margem da Assembleia da República, mas pela força da bancada maioritária da Frelimo, a dívida acabou sendo chancelado em termos de aceitação na conta do Estado, o que significa que aquilo que estamos a chamar até hoje de dívida oculta já não é dívida oculta para o país, porque o país, através do Parlamento, aceitou incorporar nas suas contas esta mesma dívida. Significa o Estado moçambicano assumiu que nós somos os donos da dívida. É a mesma Assembleia, ao aceitar isto através da bancada da Frelimo, hoje vai ser chamados aquilo que aceitaram. Agora queremos fazer o procedimento de pagamento, mas a nossa visão como governo é esta. E qual é a vossa? Passa isto, alguma correção, alguma recomendação. Eu penso que neste momento já não é estranho a Assembleia da República. Era estranho antes da Assembleia da República aceitar dentro da escola. Eu penso que a Assembleia da República tem que cumprir com o seu papel e, de facto, reserva-se à Assembleia da República a possibilidade de aceitar ou não aceitar. E este aceitar, naturalmente, passará para o governo apresentar uma estrutura muito bem clara sobre esta questão, porque tudo quanto ouvimos é na imprensa, mas é preciso ver todos os contornos e compreender melhor e até, inclusivamente, perceber a sua viabilidade. E também verificar se é a última via, se não há outras vias menos dolorosas. Também a Assembleia da República vai ter que ter esta prerrogativa. Agora, eu penso que, igualmente, a Assembleia da República, reitero o que eu disse, não pode ficar fechada aos 250 deputados, porque eles não se representam a si mesmos, representam a todo o povo moçambicano, e nós temos organizações da sociedade civil que provavelmente poderão trazer uma outra visão sobre esta matéria. Temos as organizações, podemos falar, por exemplo, a Ordem dos Contabilistas, Auditores, por exemplo, podem ter um certo aconselhamento para a nossa Comissão de Plano e Orçamento na Assembleia da República, algumas questões para ajudar o tratamento desta matéria. Isso é uma forma que eu encontro de envolvimento para não voltarmos a dizer que são dívidas ocultas ou destes e daqueles. E, naturalmente, a dívida foi aprovada ou reconhecida pelo Estado através de uma bancada, mas uma vez feita, fica a dívida dos moçambicanos, porque a democracia é assim. Quando a maioria aceita, todos nós somos chamados a reconhecer. Muito bem, já não há dívida oculta. Quanto a isso, já acabou a dívida oculta. Agora só ficou dívida pública. E o passo subsequente, só para usar o termo que é usado no diálogo político, o passo subsequente é pagar. Sim, mas uma coisa só, como estava a dizer, a sociedade civil até impugnou. O Conselho Constitucional até hoje não respondeu, não negou, não aceitou o desprovimento de que a dívida fosse inconstitucional. Até aqui o Conselho Constitucional mantém calado sobre todas as dívidas. Mas podemos estar em sede de uma situação de indiferimento tácito também. Mas há uma questão aí que eu queria colocar. É assim, vamos falar terra a terra, para todos percebermos. Nós, uma família, por exemplo, vamos considerar um estado de uma família. Sim. É a família Gundana, por exemplo, não é? Família Gundana, e cada um anda nos seus caminhos. E um dos Gundanas vai encontrar uma dívida e depois morre. Não sequer morre. Ainda está vivo. Já está vivo. Então, as pessoas veem, olha, nós estamos queremos o nosso dinheiro que ele pediu emprestado. Começam a molestar aquele da família Gundana. Eu não sei se é lícito os família Gundana dizer, esses assuntos são seus. Mas para mim, o que é lícito é tentar colaborar, resolver o problema e depois internamente, não é? Sancionar esse indivíduo. Internamente é que está falhando. Você está vendo? Agora, dizer que é Gundana, nós vamos sentir para aquele Gundana que está sendo... Para garantir a unicidade da família. Exatamente. Né? Muito bem. Só que internamente não está a acontecer nada. Isso é que é o grande problema. Ok. Vamos fazer mais um intervalo. Voltaremos no próximo bloco para ver o melhor, para analisarmos então o ato inaugural da ponte sobre a Baía de Maputo. Até já.
O Presidente da República inaugurou ontem a ponte sobre a Baía de Maputo, chamada Ponte Maputo-Catembe, e as estradas de ligação que conduzem, portanto, os cidadãos, por exemplo, o Pontador, pode-se, a partir também da ponte, chegar-se a Boane e, portanto, minimiza-se, portanto, os custos com tempo e combustíveis a partir desta grande infraestrutura. Diga-se, é a maior ponte suspensa do continente africano e é o principal cartão postal atualmente da cidade de Maputo. Como é que olham, então, para esta infraestrutura? Já é uma realidade? Podemos usar a ponte sem quaisquer problemas, desde que, de facto, seja paga a taxa de portagem. Gundan. Muito bem. De facto, o Moçambique, em especial Maputo, assistiu ontem, sábado, à inauguração da ponte, e ontem mesmo já continuar a felicitar os municípios de Maputo cidade pela passagem de 131 anos, foi um dia de aniversário, foi mais um presente. Esta era a terceira viagem adiada para a inauguração e essa foi a quarta fase em que acabou sendo inaugurado com um ano de atraso, porque devia ter acontecido no ano passado, 2017, não foi possível. Na verdade, a ponte está ali. De algumas explicações que eu estava a encontrar, é uma ponte que ainda vai precisar de muito carinho. Eu estava a ouvir um engenheiro a dizer que em caso de vendavais, não se pode aceitar que os carros transitem, a ponte vai se fechar. Tem que se transitar a ponte quando de facto o tempo os dias estão bons, quer dizer, estamos a falar daqueles ventos tropicais difíceis. Mas temos a ponte, vai encurtar a distância, vai encarecer o bolso, porque estávamos a ouvir que a manutenção, não é, da mesma ponte vai ter alguns custos. Fala-se de cerca de $1 milhão anuais para fazer a manutenção. É uma ponte e as estradas adjacentes que custaram $785 milhões, dos quais 95% patrocinados por banco chinês e os 5% por nós como moçambicanos. Mas esta é uma dívida que os nossos impostos têm que pagar, porque é uma estrutura de caráter público. Por essa razão... e há benefícios diretos. Tinha que ser isso, porque se é uma infraestrutura que nós estamos a pagar diariamente pelos nossos impostos, todos os dias estamos também a meter dinheiro. Fala-se de 160, estamos a falar de 160, aqueles nossos carros pequenos de 5 lugares, mas depois disso a taxa não é esta e vamos ver qual a viabilidade real e o que isso vai significar. Significar a ligação, sim. Significar um futuro para Catembe, sim. Significar o uso pelos outros países, sim. Mas é mais uma infraestrutura que o país tem. Eu falava disso, estamos a dizer, tivemos um presidente que pensou em infraestruturas, desgraçou o país na questão das dívidas e outras, mas deixou a ideia de que a sua agenda, que passou pela Revolução Verde e chumbou a Revolução Verde, não conseguiu fazer a Revolução Verde, mas na área de infraestruturas, o país, vamos pagar pelos nossos impostos, mas estão lá. O presidente Nyusi está a terminar o mandato, ainda não tem projetos visíveis. Tudo o que está a inaugurar até hoje são projetos do governo passado, como está a dizer o Somabote. As pessoas que entrarão na presidência no próximo ano, 2019, herdarão a dívida e vão ter que viver com ela. O Nyusi herdou a planificação de infraestruturas, apesar de ele ter feito parte do governo anterior, mas como presidente ainda não tem infraestruturas que estão neste momento com possibilidade dele as inaugurar no seu próprio mandato, do mesmo jeito que Guebuza deixou estas que estão hoje a ser inauguradas. Então, tem de facto um trabalho forte e que é caro
o país vai pagar caro, porque é uma infraestrutura que precisa, de facto, de muitos cuidados. Mas está aí, vamos usufruí-la e eu acredito que não há outra saída senão essa. Exato. Sr. Miguel Mabote, estamos aqui a testemunhar, portanto, a inauguração da ponte Maputo-Catembe, dizia Domingos Gundana, apesar de outros aspectos que teriam sido, portanto, negativos na governação de Armando Emílio Guebuza, a componente de infraestruturas é praticamente inquestionável e é visível no nosso país. Bom, eu prefiro deixar o camarada Armando Guebuza descansar. Falarmos daquelas pessoas que estão no ativo. Exato. É assim, para mim, a ponte Maputo-Catembe representa um avanço, desenvolvimento, mas o desenvolvimento de um país tem duas vertentes, ou várias, não é? Neste caso, representa um desenvolvimento infraestrutural, mas o país tem que ter infraestrutura, mas também tem que ter a vertente social, não é? Aquilo que é o desenvolvimento social de um país, em que, porque aquele ponte, quem vai passar por lá, sim senhor, estrangeiros e não sei quantos, não é? E para mim isso é como quem adquire um Mercedes, anda no Mercedes, mas em casa ele não consegue custear a educação dos filhos. Não sei se está a perceber. Essa vertente social que estou a referir, não é? Mas quando ele anda é visto, não sei o quê, mas entretanto, em casa ele não dá mata-bicho às crianças. Agora, essa ponte, sim senhora, representa algo de desenvolvimento, mas nós precisamos de ver a vertente social. A comida para as pessoas, não é? E água para as pessoas, isso é muito fundamental. Eu, quando as coisas não estão bem, digo que não estão bem. Mas em relação àquilo que estava a dizer aqui o meu colega, de que o presidente Nunes ainda não fez nada, eu não concordo plenamente. Para mim, a paz de que estamos a gozar hoje, para mim é mais que aquela ponte. Porque sem a paz, aquela ponte seria inútil. Nós saímos daqui até Cabo Delgado a pé. Hoje, graças à paz. Portanto, para mim a paz foi uma conquista muito relevante, não é? E depois vêm as outras coisas. As pontes, quem garante a existência de pontes, o que garante a existência de pontes é a própria paz. Sem a paz, as pontes são destruídas. Para mim, esse é um feito muito grande, que nós temos que enaltecer. Dizer que ele não fez nada, porque nós não podemos olhar só para o betão de cimento como algo que alguém tenha feito. O livro, por exemplo, quando alguém publica um livro, não é? É uma obra. Não podemos dizer só coisa de cimento. Agora, o que eu contesto aqui é que tenhamos ponte, mas as pessoas já passaram fome, não é? E há pessoas que estão desempregadas. Então, é este desenvolvimento social que eu estou a querer que devia ser acompanhado também. Muito bem. Muito bem, vamos observar um rápido intervalo, mas antes disso, Sr. Miguel Mabote. Eu só queria pedir aqui o meu irmão aqui, quando for a dar exemplos de pessoas capazes, não me incluir lá. E eu sou pessoa de classe baixa, eu pertenço a esse grupo. Não pode dizer que não estamos a falar de pessoas capazes, como Gundana, como Mabote, como se nós fôssemos capazes. Era isso que eu queria. Eu pensei que fosse capaz mesmo. Não sou. Retiro as minhas palavras. Obrigado. Gundana é capaz, não é? Mas é assim, bem, eu não queria só ir na... Todos nós somos incapazes, como Moçambique é um grupo muito menor de capazes, o resto somos pobres, aliás, sempre fomos chamados de pobres. O que eu queria dizer é que eu disse no componente infraestrutura, que o presidente Nunes está a inaugurar o que encontrou no mandato passado. Eu não disse que em termos de governação ela esteja a fazer um zero.
Não. As infraestruturas, tudo o que ele está a plantar agora, só pode inaugurar também no outro mandato, se for eleito. Se for Por eleito, essa razão que ele está a inaugurar as infraestruturas do mandato anterior. E isto é aí que eu estava a dizer. O senhor não falei nada de betão. A questão da infraestrutura, é aquilo que estava a dizer, a questão social. É esta parte que ele tem que fazer. Se o outro deixou a questão betão, então ele tinha que ir na questão social. Se até hoje temos betões a serem inaugurados e a questão social continuamos pobres, então ele não está a fazer nada. Continuamos mais pobres até. É preciso que ele olhasse para a questão. Ok, alguém, isto, estão a andar os pontes, estão a andar as estradas, e eu faço o quê? Tenho que fazer a parte complementar daquilo que já existe. É essa parte também que, se eu lhe perguntar, ainda concorda comigo que até aqui ele não fez nada. Então, o que nós gostaríamos, os 4 anos do Sr. Presidente Nilson, era aliviar os moçambicanos. A paz é, de facto, um ganho, está num processo, ainda não a temos. Estamos a viver trégua indefinida, que tem que se traduzir na paz permanente para o resto da nossa vida. Isso, ele está a caminho do final do mandato, ainda não se fez essa particularidade, que eu acredito que ele vai fazer antes do fim do seu mandato, e eu esperava que este ano não chegássemos a dezembro sem que isso tudo tenha acontecido. Agora, o resto são questões que o país vai ver. A questão da ponte ainda vamos voltar a falar, porque a partir de hoje a ponte já começa a ser usada. Vamos ver como o município vai licenciar os transportadores Maputo-Catembe, que tipo de meios teremos Maputo-Catembe, se são mailoves, quanto vai custar o preço Maputo-Catembe de ida e volta para um cidadão como eu que apanho chapa. Incapaz. E de facto essa questão de 160, se de facto não é possível que daqui a 12 meses continuemos a pagar 160. Então vai ser caro, vai. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, voltaremos então no próximo bloco para avaliarmos a performance do Governo na Assembleia da República. Até já. O Governo esteve esta semana na Assembleia da República para responder às perguntas das bancadas parlamentares. Vários ministros tiveram a ocasião de prestar alguma informação sobre o desempenho do Executivo moçambicano. A Frelimo disse que, portanto, está satisfeita com as respostas dadas pelo Governo, apesar de achar que há elementos, pelo menos na componente social, que era preciso aprimorar cada vez mais para permitir, de facto, que os moçambicanos estejam a gozar plenamente do bem-estar. Mas a oposição feita, portanto, pelas bancadas da Renamo e do Movimento Democrático de Moçambique mostraram-se insatisfeitas em relação às respostas dadas pelo Governo. Como é que olham para este facto? Que já não é novidade. Nas perguntas e respostas do Governo na Assembleia da República, sempre a oposição, ou seja, a oposição nunca se sentiu satisfeita. Muito bem, Martim. De facto, a satisfação, ela só pode resumir quando a minha situação encontra-se proximidade daquela pessoa do qual estou a colocar. Se eu vou pedir e sou respondido como se fosse o pedir fosse algo estranho no mundo real. Quando nós temos na nossa vida o faz favor e deixamos de querer dizer, por favor, peço o copo e dizemos, dê-me o copo imperativamente, a pessoa pode me responder na ordem imperativa e não na ordem de pedinte. Mas se eu vou, por favor, Sr. Martim, peço me dar o copo, ele tem que entender, primeiro lhe pedi um favor, depois lhe peço de novo para que faça. Então, o que está a acontecer é que, de facto, no último dia, aquelas pessoas que deviam responder às nossas questões, como no caso vertente da situação da segurança no processo eleitoral, o ministro do Interior e o ministro aquelas pessoas não foram para lá. Esses ministros até mandaram fazer aos deputados, não quiseram ir para lá, não quiseram dizer nada. Todos foram unânimes de que a polícia estava a fazer e fez um bom trabalho. Aquilo que se fez, pessoas que foram baleadas, pessoas que a polícia, ao aceitar, avalizar os membros dos órgãos da parte de tratarem sozinhos os processos, arrumarem os armazéns, retirarem as urnas, dispararem para as pessoas, foi tudo bom.
Mas eu vi até deputados que se prendiam à questão, por exemplo, do nosso lado, o que aconteceu em Manica e Montepuez. É uma questão lógica. Quando se chama a polícia para intervir uma situação daquela, não é porque o fator de ser polícia não podia ser chamado porque quem estava a lutar eram irmãos. Não, os dois irmãos estão a lutar, pode-se chamar alguém para vir acudir. Isto não, esta é a atividade da polícia, acudir. Não é a atividade da polícia praticar o crime. Exato. Não é a atividade da polícia incentivar ou apadrinhar a prática do crime. É ali que estamos a dizer que a polícia envolveu-se, fez parte do processo como o ator principal e não o apaziguador da situação eleitoral. Isso, de facto, criou esta não satisfação. Samabote. Bem, em relação a essa coisa de perguntas e respostas, governo na Assembleia, há uma questão que eu, se calhar, minha forma particular de ver as coisas, é que, para mim, não devia ser apanágio, não devia ser tradicional a oposição rejeitar tudo que vem do governo. E também não devia ser apanágio, não devia ser tradicional o governo rejeitar tudo que vem da oposição. Acho que o nosso país devia caminhar assim. Porque... tem que haver pontos de interseção aqui. Exatamente. Exatamente, para dizer que somos pessoas que racionamos, somos pessoas que temos olhos, temos capacidade de análise. Parece que basta ser a oposição, é tudo não, basta ser o governo, é tudo sim. E é assim. Quer dizer, as pessoas esperam, basta falar alguém do governo, o que se espera ouvir da oposição é dizer não, aquilo não funciona. Basta falar da oposição que espera do lado do governo dizer não, aquilo não funciona. Acho que é isso que estraga o nosso país. É exatamente isso que estraga o nosso país. Quer dizer que uma cloroquina ou paracetamol recetada por um membro do governo para um da oposição não cura a dor de cabeça. E vice-versa. E vice-versa. Se é paracetamol que receita a oposição para o governo, não cura a dor de cabeça. Tem que ver de onde vem. Então, o nosso país não pode crescer com esse tipo de coisas. Nós temos que chegar a um ponto em que a oposição aprecia os dossiês e diz que aqui está bem. E em casa também, né? Partimos de casa. Naquele dia que você tocar o ombro da tua mulher assim, amor, hoje cozinhaste bem, há de ver qual é o semblante dela. E vai perceber que no dia que você disse que não cozinhou bem, você está a falar a verdade. Não dizer que não, é o problema dele. Ele é assim. Quando diz que ele é assim, então tudo você diz já não é. Já não funciona. Mais ou menos que eu queria contribuir nesse sentido. Renato Moreira. Bom, perguntas na Assembleia da República. Eu penso que temos que ser muito claros e sinceros que o governo não se esforçou, na minha opinião, para ir ao encontro das questões que foram levantadas. Por exemplo, uma das grandes questões que a bancada do Movimento Democrático de Moçambique coloca é que respostas da situação de Mocimboa da Praia, Macomia, aquela zona norte de Cabo Delgado. O que a polícia está a fazer? Que tipo de respostas existem? Ou que fenômeno é aquele? Pelo menos os moçambicanos serem informados. Qual é a natureza daquele fenômeno? Não foram capazes de responder. A Renamo trouxe a questão também ligada à polícia, sobre a atuação da polícia no processo eleitoral, que é um problema concreto. Houve baleamento em vários pontos. Estamos a falar de Tete, estamos a falar de Gurue e tantos outros pontos onde a polícia, de fato, usando do poder que tem de ter meios coercivos, fez abusivamente. A pergunta, aliás, o que se esperava, portanto, do governo, era dizer, no caso de Tete, houve isto, mas aquilo, mas houve excesso neste capítulo e há procedimentos daquela natureza para
ver se resolve o problema ou se evitar situações futuras. Não houve essa interação, não é? A questão da Zona Norte, que foi levantada também, era preciso trazer dados concretos que, de certa forma, esclarecessem o povo que tipo de fenômeno é aquele. A própria Frelimo questionava a questão das estradas. É preciso termos em conta que a estrada que liga os moçambicanos, que é a estrada nacional número 1, está em situações lastimáveis. Estamos a falar desde o rio Save até ao rio Zambeze. Não se pode andar. Colocar uma viatura naquela estrada é um martírio total. Então o governo não traz aqui, trata as questões de forma superficial, como se não mudasse nada da resposta, assim como não. Então eu penso que o que está a faltar, na verdade, é olharmos as questões com muita seriedade, perceber que este governo é dos moçambicanos e deve informação aos moçambicanos. Muito obrigado, então, pela sua apreciação e também quero agradecer a todos vós pela participação no programa Resenha Semanal, que já está a terminar. Agradecer também a si que nos acompanhou pela atenção dispensada. O programa fica por aqui. Próximo domingo teremos muito mais aqui na TV Miramar. Boa noite.